Saudações a todos. Dando continuidade ao estudo de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que ele nos fala sobre o pensamento, a relação pensamento-mediunidade, consequências nas nossas vidas. E ele coloca: nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Então veja a importância do pensamento. Nossos pensamentos geram nossos atos. Claro, antes de qualquer ação, há o pensamento, né? E nossos atos geram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda será a projeção de luz no deserto. Ele quer nos colocar que não basta termos a certeza da imortalidade da alma, porque o espírito acaba tendo essa certeza, desde que ele é um espírita praticante, que frequenta o núcleo, a que se afeiçoou, evidentemente que ele não tem dúvidas sobre a imortalidade da alma, né? Mas não adianta a convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda. Então vai muito mais além, né, do que aceitarmos e termos até convicções. Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Então, até se colocar, até ter ali um trabalho de medianeiro, de médium, portanto, uma grande convicção em relação à imortalidade da alma, visto que o médium ele sente, a princípio, né, ali no início dos seus trabalhos, ele normalmente tem muitas dúvidas. Essas dúvidas podem voltar a qualquer momento, sem dúvida, mas normalmente o médium vai desenvolvendo uma segurança, porque ele vai percebendo que o que ele fala não vem dele, né? Mas não basta essa mediação entre os dois planos sem elevação de nível moral, né? Então, não é ser espírita. Ser espírita não significa frequentar uma casa, ser espírita não significa tampouco participar dos trabalhos, até como uma célula dentro do trabalho da psicofonia, se não houver um trabalho íntimo de elevação moral. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida, e não tereis senão a escura corrente da viciação. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso é imperioso construir canalização adequada, né? Então, sem aquele leito do rio que dá sustentação àquelas águas que fluem constantemente, sem um canal seguro de ligação entre o nosso plano e o plano espiritual, e o que dá essa segurança? A condição moral do médium, o esforço do médium, se não ainda uma condição moral mais aprimorada, mas o seu esforço em resistir às tentações. O esforço já nos confere uma condição. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Jesus espera pela formação de mensageiros. Estou me lembrando, naquele momento em que Jesus se dirige aos chamados 500 da Galileia, como André Luiz, aliás, como Humberto de Campos nos relata no livro Boa Nova, que foi a última aparição de Jesus, a última materialização em que ele se fez presente
para muitos que o buscavam e que pretendiam segui-lo, e foi chamado de os 500 da Galileia, né? A referência sobre esse momento, sem dúvida, no Novo Testamento, né? Os evangelistas colocaram lá esse momento desses tantos, né? Então, é importante que nós entendamos e nos recordemos que num determinado momento em que ele estava falando para aqueles todos que o ouviam e bebiam da sua palavra, porque pressentiam que era o momento da despedida de tê-lo ali próximo. Ali não era em carne e osso, mas era muito presente, né? E eles pressentiam que era a despedida de Jesus nas suas aparições pós-morte, né? Por isso que se reuniram todos ali. Eles pressentiam e assim aguardavam. E Jesus foi falando com eles que eles eram o sal da terra e comentando, traçando as linhas do futuro para aqueles que o ouviam e já antecipando que eles estariam em muitos momentos do processo evolutivo da humanidade, né, em que eles se fariam presentes e Jesus contava com eles, né, dentro dos momentos importantes de mudanças significativas na evolução da humanidade. Foi aí que ele disse: brilhe a vossa luz, cujo entendimento deve ser muito mais dentro do contexto que ele nos trouxe. Se lermos de uma forma apressada, podemos entender que ele está falando: brilhe a vossa luz, cada um individualmente, né? O que não deixa de ter um sentido muito significativo. Mas naquele contexto, ele estava falando para aqueles tantos que estavam recebendo dele a tarefa, a missão de retornar várias vezes para a terra, tantas vezes quantas forem necessárias até se implantar o reino de Deus aqui na terra através da implantação dos ensinamentos de Jesus. Então, quando ele fala brilhe a vossa luz, era a luz da palavra, a luz do cristianismo, a luz do Consolador, né? Que traria ali todos esses ensinamentos de Jesus. Então, é disso que a gente se lembra. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Estamos longe desses que receberam essas missões mais significativas, mas com certeza algo podemos fazer, especialmente nos nossos lares, para estarmos juntos nessa tarefa, abraçando juntos essa tarefa, né, de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. É difundir, é divulgar tudo isso que aprendemos e que buscamos viver. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo, o material de pavimentação de sua própria senda. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, através do livro, nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos o valor mental, e a plantação de bondade constante traz consigo
a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. Então, aqui ele coloca a importância não só do estudo através dos livros, que nos enriquece o campo mental, mas da plantação da bondade. Porque é na plantação da bondade que nós desenvolvemos os laços de simpatia. Isso entre os encarnados e atraímos simpatias dos desencarnados. Todas as vezes que ajudamos alguém, quantas vezes não é um trabalho do plano espiritual nos apontando, né? Nos apontando aquela situação em que podemos atuar de alguma forma. Seja de que modo for, utilizando-se de que recurso tenhamos, né? Sejam quais forem os recursos, sempre temos algum recurso para atuar de alguma forma em favor de alguém. E quantas vezes aquele familiar, daquele que está ali tão necessitado naquele momento, quantas vezes tão angustiado naquele momento e sente aquela presença que o acalma, que o levanta, que lhe aponta ali possibilidades, lhe ajuda a confiar no amanhã. Quantas vezes aquele afeto querido, né? Aquele espírito de uma mãe, de um pai, de um afeto, que rogou a Deus para que alguém se fizesse instrumento para auxiliar aquele que lhe é tão caro. Quantas vezes não ganhamos simpatias, laços afetivos que passam a nos unir? Esse intercâmbio, essa ligação vai muito além do que possamos imaginar. E o texto continua. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram as coletividades do planeta, e muita vez, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de almas despidas do envoltório denso praticam o vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Então vejam aqui, né? Ele está falando sobre o vampirismo, que quantas vezes pelos nossos descuidos, né? Nós nos ligamos a essas milhares de almas despidas do envoltório denso, mas que praticam vampirismo e ficam junto dos encarnados, né? Com o objetivo de continuar se satisfazendo em algumas sensações que para elas ainda é importante, porque ainda não desencarnaram verdadeiramente. Morreram, né? A morte chegou, como chamamos ali o último momento, a morte, né? Morrer, todos morrem, mas desencarnar é desligar-se da carne, é desligar-se das necessidades naturais num corpo físico, mas uma vez distante, afastado do corpo físico, não seriam mais naturais. Mas muitos, pela densidade do seu envoltório perispiritual, pelo padrão vibratório que define a densidade do seu perispírito, ainda procuram, ao invés de se esforçarem, procuram manterem-se junto, né, de encarnados para prosseguirem coladas às sensações do campo físico. Isso acontece inclusive em grupos familiares.
em que se insiste muito na presença daquele que partiu, e aquele que partiu, por sua vez, também não se sente motivado a buscar ali a sua nova vivência, a sua nova experiência, e se deixa ficar. E se deixando ficar, passa a sentir determinadas necessidades muito semelhantes às que tinha, né? E acabo ali participando dos momentos familiares, das refeições. André Luiz nos descreve, né, de parentes desencarnados ali participando da mesa, né, se beneficiando de alguma forma ali daqueles alimentos que os familiares ingeriam. Tudo por falta de conhecimento, ignorância, né, falta de entendimento. Então, é interessante que a gente perceba que o desencarne, ele impõe mudanças, né? O desencarne impõe mudanças. É um novo momento, né? É claro que existe uma adaptação. Uma vez eu li algo no sentido de que é como aquele que ficou com a perna ali imobilizada por muito tempo. Quando ele volta a usar, ele tem que adaptar-se, né? Aquela perna tem que voltar a adaptar-se, a criar forças e principalmente a confiar, né? A pessoa tem que voltar a confiar na firmeza daquela perna, né? Então ela passa um período de insegurança. E ele comparava, né? Essa chegada ao plano espiritual que traz muitas inseguranças, mas que é uma adaptação, né? E que o que mais dói é olhar para trás e ver aquilo que deixou-se de fazer. É o que mais dói. E diz também que o que mais dói é perceber ali, aí ele já relata situações, né? De espíritos que, percebendo-se nus, porque as roupas são plasmadas, né? Os espíritos, de alguma forma, eles mesmos plasmando, de alguma forma, eles estão cobertos, né? Eles não estão nus. No entanto, sentem-se nus. Por quê? Porque no plano espiritual, você não pode dar uma desculpa, você não pode mentir. Aquele que te ouve sabe que você está mentindo, né? Sabe que você está fugindo a uma situação. Aqui nós podemos querer fugir a uma situação e damos uma série de desculpas e ponto, e ficamos confortáveis, né? De certa forma. No plano espiritual, não. No plano espiritual, o outro sente o que você está falando, né? E ele percebe que você está fugindo. Então, essa sensação de nudez, de viver em sociedade, mas perceber que essa sociedade percebe o que você sente, né? É, nem sempre você está preparado para essa franqueza, né? Muitas vezes está acostumado até a projetar uma imagem que está longe de ser o que você é. Então você se sente muito desconfortável com essa franqueza em sociedade. E o que acaba acontecendo? Uma grande vergonha de si mesmo, muitas vezes. E muitos, ao invés de enfrentarem essa vergonha e se estimularem para as mudanças necessárias, porque o importante é o esforço é o que vale. Acabam então, para não se sentirem assim diante daqueles outros que eles veem em condições melhores, afastam-se das pessoas equilibradas, daqueles que poderiam trazer-lhe ali tantos benefícios, no sentido de impulsioná-lo para o alto, e acabam ligando-se ali às sombras, abandonam a possibilidade da luz para se entregar às sombras, para se sentirem mais confortáveis. É por isso que nós vemos muitos espíritos que fogem à luz. O que é fugir à luz? Eles sabem que aquela luz, o que tem por trás daquela luz é uma presença.
Mas é uma presença que ele não quer se aproximar, nem quer que se aproxime dele, porque isso mostraria a sua verdadeira situação. Porque aquele que se entrega às trevas, aí ele passa, né? Ele passa a sentir-se bem ali, até reinando em certos ambientes mais inferiores, né? É assim, é assim. E assim continua o processo de ilusão, né? Daí a necessidade, então, de compreendermos para onde vamos, o que nos espera. E para onde vamos e o que nos espera? Não sabemos, evidentemente, enquanto estamos aqui, mas podemos afirmar que vamos para onde o nosso padrão vibratório permitir. Então, tudo que nós trabalharmos em nosso favor, tendo essa iniciativa de fazermos em nosso favor coisas positivas, estaremos melhorando o nosso padrão vibratório, a nossa casa mental e, com isso, alcançando uma ligação mais efetiva com o plano espiritual do bem. Então é isso, ficam essas reflexões para nós e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a Perfeição Moral, capítulo 12, que está no livro 3º do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Ainda estamos falando sobre as paixões e agora vamos da questão 909 a 912. 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não podem superar suas paixões e que o seu espírito nelas se compraz por consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. 912. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Agora vamos para a parte 3 do egoísmo. 913 a 917. 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal,
parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menor valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. Isso depende da educação. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? É certo que o egoísmo possui um mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na Terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal, e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem, que os espíritos estão encarregados de preparar. 917. Qual o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, e este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do conto. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos,
Pois em verdade vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Essa é uma instrução de Fenelon. Agora um comentário de Kardec. Louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, hoje mais do que em qualquer outra época, e não obstante o verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Para isso deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar a causa. Que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não a todas ao mesmo tempo, pelo menos por partes, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não é impossível, de resto. Não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, assim como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como do pobre, observando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que dirigem, e como em geral os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões. Que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias, há também maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. O homem quer ser feliz, e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra, e procura as causas de seus males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquele que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face de seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Item 4. Caracteres do homem de bem. Questão 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem
o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Um comentário de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interrogar da sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que os deu, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral, e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras de Cristo, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Item 5. Questão 919 e 919-A. 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. 919-A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de fazer para chegar a isso? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que a censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para vossa confiança, ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro,
ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E realmente, Deus os colocou ao vosso lado, com um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do seu jardim, que faça o balanço da sua jornada moral como o negociante o faz dos seus lucros e perdas, e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho.